Vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo que está fechando a contratação de um goleiro, o Rossi, mas a contratação está esbarrando em questões extracampo. Quesada, tem um grupo político bastante atuante que se mobiliza, ele está escrito ali, como vocês estão vendo, contra a contratação do Rossi por uma acusação de agressão à namorada dele no passado. O episódio aconteceu em 2017 e o Rossi foi acusado pela namorada à época de agressão. E aí, um dos grupos importantes do Flamengo, que acompanha o Rossi, né? Bom, quando você faz coisa errada, ainda mais no mundo de hoje, né? Sim. Rapidamente as coisas vão se propagando. E aí um grupo importante se mobilizou nesse sentido. Falou, olha, não queremos esse cara aqui não. Então, se puder, já até desista da contratação. Não sei até que ponto vai ter essa força para impedir o negócio, que já estava bem avançado, e se é possível, já no meio do caminho, desistir do negócio, né? Se tem alguma coisa assinada aí, vai ser... Né? Pode ficar complicado para o Flamengo também, né? Não sei até que ponto isso pode ter um peso para reverter algo que já estava tão bem encaminhado em relação à contratação do Rossi, que é um goleiraço, mas a gente repudia, né, esse tipo de agressão à namorada. Sem dúvida. Eu acho, para falar a verdade, Facicano, eu acho um baita avanço civilizatório que tem acontecido em relação a essas questões de agressão à mulher. Total. A gente teve bem recentemente, né, talvez não tão recentemente assim, uma tentativa de contratação do Robinho pelo Santos, sim, que só foi revertida por conta da reação do público em geral, né, às acusações que o Robinho sofria de estupro, e ele acabou sendo condenado, né? E eu acho muito positivo que as pessoas estejam atentas a tudo isso, de verdade. Né? Aqui não é uma questão de dizer que o Rossi é culpado, mas o simples fato de ele estar envolvido numa acusação desse tipo, eu acho que permite que a gente conteste e discuta a sua... O Sebastião Villa, que é companheiro dele no Boca, também teve o mesmo problema, né? Ficou afastado, inclusive. Um tempão. Um baita de um tempo, até a situação se desenrolar, mas o Villa tem até, digamos assim, comportamentos piores em relação a esse, né? E nesse caso, Flavinho, o que tem de se fazer é apurar até a última instância do fato, se comprovado, ele ter a punição devida pelo que fez, e o Flamengo buscar uma outra solução, né? Não dá para você contratar um jogador com um problema em andamento e com uma investigação séria em relação a isso, né? Eu acho que hoje em dia a imagem do jogador ela tem um peso muito grande em relação ao desempenho dele em campo e em especial a algo que ele no futebol para mim é fundamental, que é a empatia com o torcedor. Se o jogador não tem empatia com o torcedor, dificilmente esse cara vai ter a vida dele tranquila para jogar e o psicológico para se desenvolver na melhor condição no clube. Se a torcida tem uma rejeição já de largada com o cara, ele tem um problema grave ainda a se resolver e o clube vai lá e contrata, é fadado praticamente ao fracasso a uma contratação como essa. Então, tente se esperar, tente se averiguar muito bem. E outro caso, que recentemente ficou famoso, o Flamengo trouxe o jogador, o Pulgar, o volante, que teve um problema desse, né, de uma possível acusação de envolvimento num caso de estupro. Ele não foi o jogador que estava às vias de fato, mas houve uma situação na casa dele lá no Chile, mas ele esteve envolvido como cúmplice de uma situação que teve essa acusação. E o Flamengo foi averiguar a história, se sentiu naquele momento respaldado para contratar o jogador e ele está integrado a esse elenco. Então tem de se fazer os dois pesos da história. Ver o que aconteceu, o que de fato vai se desenrolar. Se a pessoa foi culpada, tira fora. Se a pessoa não foi culpada e a situação foi somente algo que, como o Pulgar esteve num lugar em que pessoas fizeram uma coisa errada e o cara não teve absolutamente nada a ver, então se isenta e você faz o desenrolar da situação. Mas, repito, eu acho que hoje toda a contratação e todo jogador tem que ter todo o histórico dele puxado para não ter nenhum tipo de problema, né, Flavinho? E empatia maior de todos nós, não é nem com o jogador que eventualmente perde um contrato, alguma coisa assim, né, Quesada? E sim com as vítimas todas, com quem sofre esses abusos, com quem sofre
tentativas e estupros que são levados a cabo e tudo mais. A vítima, gente, podem ter certeza, não vou estabelecer um percentual, mas a vítima, ninguém gosta de se apresentar como vítima se algo não aconteceu, sabe? A gente precisa ter isso sempre em mente, que ninguém gosta de se envolver nesses casos apenas para tentar arrancar dinheiro de outro, nada disso, né? Então existem sempre as vítimas e a gente tem de estar sempre ao lado delas, e isso tem que ficar muito claro, né? Não estou aqui julgando ninguém, mas o cara está envolvido num caso desse, né, Cassandra? E mesmo que daqui a 10 anos se descubra que a moça, de repente, não foi bem assim, enfim, faz parte do jogo, né? E vai acabar pagando, né? Agora, assim, se há uma dúvida muito grande, se essa comoção de parte da torcida atinge de fato quem vai contratar, ou seja, a cúpula de futebol, se há também, né, esse entendimento que nós temos dentro da cúpula de futebol, desiste do negócio. Existem 100 goleiros aí pelo mundo. Você pode contratar qualquer outro goleiro. O Flamengo já tem um goleiro. Não, sim. Que é melhor que ele. Tudo bem, mas vamos falar só de bola. Vamos falar só de bola. Não, tá? então, é impossível esquecer, não associar isso que a gente está falando. Mas vamos falar só de bola. O Rossi é um bom goleiro. Não, tá? ótimo. Ok. Mas não é melhor que o Mas Santos. se vai trazer esse pacote de uma acusação super séria, né? E se isso move de alguma maneira, se tem algum tipo de sentimento dentro da cúpula do Flamengo em relação a isso, desiste do negócio. Mas vai comprar uma briga. Compra a briga, a favor de quem sofreu alguma coisa, certo? Sim. Exatamente. É isso. É isso. Aí. E não é para ser bonitinho, não é? Porque eu acho que tem que ser assim. Não estamos sendo politicamente corretos. Coisa de ser bonitinho. Tem de ser assim. A gente nem quer ser O cara bonitinho. fez uma coisa errada, tem que pagar pelo erro. A gente teve agora recentemente, não tem a ver com assédio sexual, nada disso, mas tem a ver com uma questão política mesmo. O auxiliar do Corinthians ali, do que foi... Rodrigo Santana, né? Rodrigo que era para ser auxiliar agora do Fernando Lázaro, o Corinthians o demoveu porque ele estava numa manifestação. E não é porque ele estava numa manifestação pró um político ou contra uma legislação ou sei lá o que for. Ele estava numa manifestação ilegal, antidemocrática. Ele estava pedindo golpe de Estado no Brasil. Era isso que o cara estava pedindo. Não é isso? Ele estava lá num dos rifaram ele. Abraçando... No popular, rifaram ele. Exatamente. E são pessoas que estão cometendo atos ilícitos, ilegais. É assim, a gente tem de realmente verificar, como disse o Facincani e como disse o Quesada, o passado das pessoas, o que elas estão fazendo, né? A gente não pode dissociar. O mundo do futebol não é só o futebol. Não é só o futebol. É tudo que o cerca e é importante você estar cercado de pessoas de boa índole, de bom caráter. Já foi um dia, né? Flavinho, já foi porque todo mundo fazia vistas grossas, né? Sim. O cara é o artilheiro do time, ele pode fazer o quê? Claro. Ele é o baita goleiro? Pode fazer. Já foi um dia, hoje não pode. As coisas têm que mudar. Nunca deveria ter podido, não, né? Mas enfim, descobrimos aí outro dia um negócio chocante em relação ao Gilmar dos Santos Neves, realmente chocante. Um ídolo do futebol brasileiro, do Santos, do Corinthians menos, né? Porque do Corinthians ele tomou 7 da Portuguesa. Descobriu-se que o Gilmar dos Santos Neves, que já morreu, ele frequentava o DOI-CODE, aqui na rua Turiaçu, na rua Tutóia, era amigo de agentes policiais da ditadura militar para acompanhar sessões de tortura. É um negócio tenebroso, Tudo que eu admirava do Gilmar dos Santos Neves, né, goleiro da Seleção Brasileira 58, 62 e tudo mais, isso é uma mancha, né, na vida pessoal de qualquer um, que faz com que a gente... Eu olho hoje e falo assim, puxa vida. Inacreditável. Infelizmente, um dia admirei uma pessoa assim, né? Um dos maiores goleiros do Brasil, bicampeão do mundo, uma história... lindíssima jogando futebol. Sim, terrível. Mas vamos em frente. Então, o Rossi, por enquanto, não está fechado. Existe essa pendência, essa discussão, né? São grupos bastante barulhentos no Flamengo que estão se manifestando contra a contratação dele e vão aguardar. Acho, inclusive, eu não sei se ele chegaria para ser titular. O Santos hoje é o titular do Flamengo, titularzaço mesmo. Mas vocês, falando o Flamengo de futebol, quer ter 2 grandes goleiros, né? Seria o tem muita competição para disputar, sim. né? E é um goleiro muito bom. O Rossi é um goleiro realmente
Muito bom. É que conhece de Libertadores, disputou Libertadores. É importante ter um goleiro também que entenda o que é uma Libertadores. Os argentinos não estão ganhando há um tempão, é verdade. Mas eles têm uma história riquíssima na competição. Mas é que tá, Quesada. Eu entendo, eu acho a contratação do Rossi ótima, mas ele, nesse momento, estaria dando um passo atrás na carreira. E não é por estar indo ao Flamengo, pelo contrário. Olha, você vai comprar a briga, hein? Não. Passo atrás indo pro Flamengo? Passo atrás que eu digo não é por causa de ir ao Flamengo. Eu não entendi. Porque ele é um jogador que poderia ser titular em diversos clubes. E no Flamengo ele não vai ser titular. Mas e se ele está vindo para o Flamengo com essa intenção? Eu sou Rossi e... Eu acho que na bola não vai conseguir. Eu acho o Santos muito mais goleiro. Não, eu também acho, mas eu tô dizendo, será que na cabeça dele ele fala, olha, eu sou o Rossi, ele pode vou achar, chegar ao Flamengo e vou ser o novo Fidjol, por exemplo. Mas esse cara aí é muito... Esse cara acertou o que o Flamengo tinha de mais deficitário nesses últimos tempos. O gol. O Flamengo tinha um problema crônico desde o Diego Alves, que era um goleiro de muito mais nome do que bola. Acertou com a contratação de um goleiro seguro, discreto, um goleiro que não quer aparecer por politicagem interna de elenco, um cara simples nas tomadas de decisões e que fez o Flamengo, de novo, ser um referencial na posição, um cara que só não foi à Copa do Mundo porque... Poderia ter ido sem problema Poderia ter ido, já foi convocado N vezes pelo técnico Tite, e um cara que fez uma Libertadores sublime, uma Copa do Brasil na mesma medida. Então, com todo o respeito ao Rossi, que é um bom goleiro, vindo do Boca, mas entre Rossi e Santos, não tenho nenhuma dúvida de escolher. Você se lembra do Primo Rossi? Primo Rossi, parabéns. E do Paulo Rossi, você lembra? Bastante, inclusive com muita saudade, porque já nos deixou também. E do Rossi Ponta, que tá jogando? O Rossi Ponta também. Qual dos Rossi? Tem vários Rossis, né? Que jogou na Chapecoense, foi jogar no Nordeste. Sim, teve esse e teve aquele que era do Corinthians. Também. O Rossi. Primo Rossi vendia Volkswagen lá na Moca. Marco Rossi. Não era na Moca? Que vende. E o Paulo? E o Paulo? O Paulo foi o melhor dos Rossi da história. Pra eles, né? Bom, vamos ver se o Flamengo, o que o Flamengo vai fazer aí em relação a isso. Ontem a gente já falou da contratação do Gerson, né? Que já chegou. Tá tudo certo com o Gerson, depois de uma passagem pelo Olympique de Marseille. Alex e de Flamengo Rossi. Isso. Era bom. Alex Rossi. Tem o Alexander Rossi, da Fórmula Indy, que ganhou as 500 milhas de Indianápolis. Sim, e o Valentino Rossi, que é o top dos Rossi. Valentino Rossi, motoqueiro, né? Motoboy. Não. Isso é um gênio. Seu tonto. Ai. Falando em motoqueiro, Facincani, eu vou mostrar um negócio pra você agora. O que tem a ver? Calma que você vai entender. Não é possível, você não vai associar. Calma que você vai entender. Ontem, na apresentação do Cristiano Ronaldo ao Nassr, Al-Nassr, como eles falam. Al-Nassr, da Arábia Saudita, descobrimos porque foi feita uma ação publicitária, ele foi pro estádio e não sei o quê, 30 mil pessoas no estádio e tudo mais. E o clube, ele tem uma ligação forte com empresas, porque pensa que é assim, que tem empresa que ajuda a pagar salário, que nem o Luizito Soares. Quem é que vai ajudar a pagar o salário? Uma empresa de arroz? Tem uma de pão, não é isso? Isso, uma de pão, uma de arroz. Lá na Arábia Saudita, vejam vocês quem vai ajudar a pagar o salário do Cristiano Ronaldo. Presta atenção, porque você não sabia. Estão vendo aí o Cristiano Ronaldo? Chegando. Flavinho, vai dormir, vai, Flavinho. Olha aí. Isso era pro fim do programa. Não, Facicani, olha ali, ó, o Facicani. Ele tacando. Um abração, pessoal do Camisa 21 lá da NWB. Era pro fim do programa só isso daí? Era, você já acabou com o negócio. Não, mas eu encontrei um gancho aí e tal. Pessoal lá do Põe de novo aí pra gente ver, é legal esse troço aí. Pro Dodô, pro André Hernandes. Olha lá, mas é que o uniforme do clube é igualzinho a camisa do Correio. E já tem pra vender, inclusive, hein? Do Correio? Não, do Correio não, da camisa dos caras. Aonde já tem pra vender? Em qualquer lugar. Não, lá já pagou a conta já do Cristiano Ronaldo. Bom, era só pra fazer uma gracinha aí, pra gente fazer uma transição e mudar de assunto, falar agora de contratações de quem, Facincani? Do São Paulo. Do São Paulo, com o São Leandro Paulo Quesada. tá se mexendo, Quesada. Eu estava até comentando na redação, né, antes do programa começar, o Alan Franco é muito bom jogador, né, Facinca? Zagueiro muito bom. A gente estava falando do Flamengo, quando o Facincani falou dos goleiros do Flamengo, o César, se apostava muito no César para ele ser o goleiro do Flamengo, né, mas acabou não virando. Era o titular daquela Sul-Americana, a gente estava trabalhando juntos na Fox, né, e o Flamengo fez aquela final contra
o Independiente de Isso. Avejaneda. O técnico do Independiente era o Olan, Ariel Olan, que depois Ariel treinaria também o Santos. E o Alan Franco era um dos principais jogadores daquele time. É zagueiro, pode jogar eventualmente como volante, saiu da Argentina, foi jogar nos Estados Unidos e fazia parte, despontou praticamente naquele time que tinha Tagliafico, que esteve na Copa do Mundo, sim. Domingues, Gigliotti, Ezequiel Barco, Messa era um grande jogador, hein? E o Benítez. Benítez, que veio Aquele, pro Vasco, esse depois agora. passou pelo São Paulo. Enfim, aquele timaço do Independiente que jogou contra o Flamengo e foi campeão. Inclusive, na final no Maracanã. E tinha um goleiro que, na minha visão, inclusive, era melhor que o Rossi. Que era o... Martim Campanha, uruguaio. Campanha, belíssimo. Bom goleiro. Muito bom E goleiro. tinha um outro zagueiro uruguaio? O Gaston Silva. Gastão Jogava Silva. nas duas, tanto de lateral Enfim, como zagueiro. belo time, e aí muita gente despontou, saiu, aquele time foi praticamente desmontado, e essa é a contratação do São Paulo. Olha, a contratação, ela é perfeita, Flavinho. Se vai dar até porque o certo São ou Paulo não... perdeu os zagueiros, né? É. Dispensou o Miranda, O Léo Pelé, que podia jogar como também zagueiro, ou um zagueiro. cara mais, né, ali, para fazer a marcação pela esquerda, se Esse foi, é né? o Alan Franco, esse chega para ser titular, né? Não tenha dúvida. E Nossa só uma parte antes de fazer essa análise, que não se confunda com o Alan Franco, equatoriano, Isso. do Del Valle, que é o outro independente, que jogou no Atlético Mineiro Exatamente. e saiu do Atlético Mineiro. E muita gente achou que era aquele meio-campista. Não. Esse é o zagueiro, ele pode jogar como meio-campista, mas a primeira posição dele é zagueiro. Até Zagueiro porque central. equatoriano, meio campista, São Paulo tá buscando outro. Aí vai trazer o Mendes. Você pode falar do Mendes, que jogou a Copa do Mundo, Jackson inclusive. Mendes, jogador que também vem do futebol dos Estados Los Unidos. Angeles. Do Los Angeles, ele aí na imagem. Um bom jogador, um meia que trabalha, não vou dizer que é um meia de ligação, ele tem uma função que aqui no Brasil parecida com o Edenilson, um segundo, terceiro volante, um cara que ajuda na marcação, mas ao mesmo tempo também na construção de jogadas. Não é o responsável pelo último passe, mas um cara que trabalha muito bem, como o Flavinho doutrinou recentemente, na posição do box-to-box. Né? Eu Sim. nunca falei box-to-box da minha vida. Claro que falou, você fala toda hora box-to-box. Box-to-box fala com em corrida de Fórmula 1. Ó, o cara Então, sai de você um box e foi fala toda parar hora, no outro fala box. toda hora box-to-box, você fala do Imagina, box pro box, box então to box-to-box. Boxe de Fórmula 1 é isso? Boxe. Box de Fórmula 1, box-to-box Então. não. Teve uma vez que quando o Lewis Hamilton foi pra Mercedes, na primeira corrida ele foi fazer um pit stop, ele parou no box da McLaren. Eu lembro. E aí ele foi pro outro box, então foi box-to-box. Box-to-box, Ele foi- exatamente. É a única vez que eu devo ter falado isso na vida. Box-to-box. Mas Mas continue. enfim, o Mendes é um Isso bom tudo que você jogador. tá falando é mentira, porque E o você São nunca Paulo, viu esse não, cara não é jogar. mentira, você já falou. Não é mentira. Não, ele jogou a Copa do Mundo, Não, né? não assistiu. Essa puta do E chato. fez uma boa Copa do Mundo. Fez, é claro que sim. Então o São Paulo traz um bom zagueiro, com o Mendes chegando, um bom meio-campista, e começa a dar um ar ao torcedor. Rafael Goleiro, O Rafael né, que veio do Goleiro, Atlético Mineiro. que era reserva, tá? E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.